Queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui para estudarmos um pouquinho o Evangelho de Jesus, para podermos depois seguir em frente à nossa caminhada com mais esses ensinamentos de Jesus. E pedimos a Ele e à espiritualidade superior que nos assistem neste momento, nos ampare, a todos nós, que possamos aprender realmente com as suas mensagens, Jesus. Que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 5, Fora da Caridade não há salvação, o mandamento maior. Jesus se reunia sempre com aqueles irmãos que queriam aprender um pouquinho mais. Então, ali, naquelas reuniões que ele fazia, ele ensinava essas pessoas, talvez até nós, quem sabe, nós estávamos lá, né, naquela época. Então ele sempre respondia às perguntas, até dos doutores da lei. E no mandamento maior, Jesus foi inquirido pelo doutor da lei sobre qual seria o maior mandamento da lei de Deus. E ele respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo é o segundo mandamento. E ele disse mais: ama a Deus de todo o coração e alma, aquele que o reconhece como Pai misericordioso. Ama a Deus de todo o coração e alma, aquele que reconhece a vida como dádiva de seu amor em benefício do nosso progresso. E disse mais: ama a Deus de todo o coração e alma, aquele que faz da própria vida uma caminhada em sua direção, através da observância de suas leis perfeitas e imutáveis. Ama a Deus sobre todas as coisas é reconhecer a natureza como obra de sua bondade e agradecer diariamente por tudo o que Ele nos concede. Ama a Deus sobre todas as coisas é recorrer a Ele como amparo de nossas fraquezas. É também louvá-lo a cada instante como fonte de nossas alegrias e de nossa coragem diante dos desafios da vida. Jesus, ele sabia muito bem o que estava falando, porque ele já tinha passado por tudo isso, né, antes de se tornar esse ser maravilhoso. Então, o que ele poderia nos dizer? Que nós deveríamos amar a Deus e seguir as suas leis. O que nos atrasa na nossa evolução é quando nós não conseguimos seguir as leis divinas. Por quê? Porque ainda somos orgulhosos, somos egoístas, então é difícil para nós ainda seguir as leis. Mas Jesus nunca nos desamparou. Ele continua ainda nos amparando através desses ensinamentos. E quanto mais nós evoluímos, mais nós vamos entendendo todas essas palavras, tudo que ele disse naquela época. E ele também disse que amar a Deus também era amar o próximo como a nós mesmos. Então, o que é amar ao próximo? É entender que devemos dispensar ao nosso irmão o mesmo tratamento que gostaríamos de receber. Jesus apresenta, em todas essas palavras desafiadoras, uma proposta de comportamento humano que é de não vivermos apenas em função de nós mesmos, do nosso ego. Ele vai mais além, ele propõe que nossas vidas tenham um sentido muito maior, na medida em que tornemos nossos sentimentos ampliados na direção do próximo. Daí entra, fora da caridade não há salvação. O amor é o mais nobre dos sentimentos e, como tal, não cabe em si mesmo. Necessita ir além das fronteiras do ego e atingir outras realidades. O amor é ação, Não adianta nós termos amor e nós não agirmos, nós não fazermos o bem. Então, realmente, o amor é ação, a caridade é ação.
E o amor é o único sentimento capaz de construir verdadeiramente a paz, porque não é possível dissolverem-se antagonismos se não forem desfeitas as grandes diferenças que nos afastam um dos outros. E nós vemos assim que hoje, que nós estamos passando, né, que é tanta controvérsia com as diferenças, né, a falta de respeito uns com os outros está tão em voga hoje, né, que muitos realmente esqueceram os ensinamentos de Jesus. E que amar o próximo é desejar aos outros tudo que almejamos para nós. É ficarmos felizes com suas conquistas e suas alegrias, como se fora nós mesmos que a experimentássemos. É consolar o irmão triste em suas dificuldades, dores e aflições, oferecendo o socorro que estiver ao nosso alcance. É colocarmos-nos no lugar do outro e dispensar-lhe as mesmas atenções e cuidados que desejaríamos se estivéssemos naquela situação. E quando Jesus diz que os mandamentos que ensinara contêm toda a lei e os profetas, quer nos fazer entender que todos os preceitos religiosos, todos os ensinamentos dos profetas e iniciados, todas as lições dos livros sagrados podem ser sintetizadas nesses dois mandamentos: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Os ensinamentos de Jesus são verdades eternas. Por isso, esses dois mandamentos contêm tudo o que precisamos para a salvação do espírito. Mas salvar-nos de quê? O que nós queremos nos salvar? O que nós procuramos desde que nós reencarnamos aqui neste planeta? É a felicidade, né? Então, é através desses mandamentos é que nós vamos encontrar a felicidade. Nós não queremos ser infelizes. Queremos encontrar a paz, queremos que os outros nos tratem bem e queremos também viver a nossa vida da melhor maneira possível. Então, não é possível, né, amar a Deus sem amar o próximo, porque Deus se manifesta diante de nós na pessoa de seus filhos, nossos irmãos. E aquele que verdadeiramente traz dentro de si o desejo de amar a Deus e observar seus mandamentos, estende esse amor a todas as pessoas, por nelas reconhecer criaturas por Ele criado, irmãos nossos na divina paternidade. Nós viemos aqui na Terra para evoluirmos, para aprendermos uns com os outros. Vamos passar dificuldades, isso faz parte, vamos sofrer determinadas situações na nossa vida, isso faz parte, mas o que nós não podemos perder é essa vontade de nos modificarmos, essa vontade de ler esses ensinamentos que Jesus nos deixou, de estudar esses ensinamentos e colocar em prática. É isso que nós viemos fazer aqui. É a nossa convivência uns com os outros, tolerar, entender, aconselhar, respeitar. Tudo isso envolve esses mandamentos. Se respeitar para poder respeitar o outro. Se amar para poder amar o outro. Amar a Deus para poder amar o outro. É isso que Jesus veio nos trazer. Então, nós não podemos amar a Deus desprezando o próximo. Ao contrário, é pelo bem que fazemos ao próximo que demonstramos o nosso amor a Deus. E esse ensinamento do Evangelho nos traz uma lição prática, que é fora da caridade não há salvação, uma vez que a caridade é a concretização do amor. Ah, caridade, que é tão difícil ainda da gente fazer, né? Aquela caridade que Jesus fazia. Mas nós estamos a caminho, nós vamos conseguir sim vencer, cada um a seu tempo,
Mas nós precisamos iniciar, precisamos não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. E agora nessa pandemia, né, que a gente não tem muito contato fisicamente com as pessoas, né, até com os próprios parentes, tudo, mas há o telefone que a gente pode se comunicar, que a gente pode perguntar como é que você está, precisa de alguma coisa, dentro do possível poderei fazer. Isso é caridade também. Então muitas pessoas elas se isolaram totalmente do mundo com essa pandemia. E nós temos que pensar que tudo isso veio acontecendo aqui no nosso planeta para nós olharmos para dentro de nós, repensarmos na nossa vida, repensarmos nas nossas ações, o que eu estou fazendo da minha vida, como eu estou tratando os meus familiares, o meu próximo, o meu vizinho, o meu amigo, ou aquele vizinho até que a gente não se dá muito bem. Será que não está na hora de eu começar essa mudança? Afinal de contas, né, com essa pandemia, nós temos bastante tempo para analisarmos tudo isso, porque trancados dentro de casa, né, a gente pode sim analisar, pode estudar, pode assistir vídeos, né, de palestras. Então a gente pode aprender sim e a gente pode mudar sim o nosso modo de ser. Porque é isso que Deus quer, é isso que Jesus quer, é a nossa mudança. Ele não quer que nós sofremos, nem Jesus, nem Ele, nem os nossos anjos guardiães, nossos amigos do plano espiritual, estão sempre prontos a nos auxiliar. Eles não querem que nós sofremos. Muitas vezes nós que não temos paciência, não temos a resignação, então nós fizemos coisas que nós não deveríamos e esquecemos, né, do que Jesus nos disse, que Jesus veio nos trazer, que é essa lei de amor, de amar. Então, a caridade é a forma pela qual o amor se realiza, exteriorizando-se de nós na forma de ações, gestos e atitudes. O caminho da salvação de nossa alma, dos erros do passado, e da infelicidade, da dor e do sentimento, passa necessariamente pelo amor ao próximo, objetivado através da caridade. Então, olha, o amor, né, passa através do nosso próximo, né, pela caridade. Então, portanto, para observar esses mandamentos, devemos cultivar a caridade e a humildade, pois a primeira nos ensina o esquecimento de nós mesmos em favor do nosso próximo, e a segunda nos liberta das vaidades humanas, aproximando-nos de todos na condição de irmãos. Todos somos irmãos. Hoje a gente vem como esposa, marido, filho, né? Pai, mãe. Mas não é só essa família aqui que nós temos. A família é universal. Então, hoje nós temos essa família aqui, mas nós podemos ter um ente querido que vive lá num outro país, bem remoto, que é a nossa família também. Devemos ter tantos outros irmãos que nós já conhecemos, já convivemos, né? E aqueles que nós não convivemos são nossos irmãos, que talvez um dia, lá pela frente, no futuro, nós viemos a conviver. Então, a nossa casa é o universo, a nossa família é a humanidade. Nossos irmãos são todos aqueles criados por Deus. Então, vamos analisar, pensarmos nisso, né? E que a caridade é o esquecimento de nós mesmos, é a libertação das amarras do egoísmo. E a humildade é a extinção das vaidades humanas, identificação com o próximo através da lei de igualdade. Todos nós somos iguais perante Deus. Deus não passa a mão na cabeça do fulano, do beltrano, porque ele gosta mais. Não, todos são tratados igualmente.
Tudo vai depender de como nós estamos agindo. Às vezes a gente pensa, ai, mas aquela pessoa lá, ela vive tão bem, ela não sofre, ela tem tudo. Mas como é que ela vive? Ela deve viver bem, ela deve praticar a caridade, ela deve ter amor ao próximo, ela está merecendo viver assim. Né? Então nós ainda precisamos passar por determinadas situações. Eu me lembro que numa palestra que o Divaldo falou, que sobre a Jacqueline Kennedy, que foi esposa do presidente dos Estados Unidos, e que uma vez saiu uma reportagem dizendo assim que ela dormia em lençóis de linho. E daí ele disse assim que ele pensou, puxa vida, mas lençóis de linho naquela época era muito caro, né? Como é que ela consegue viver assim? Daí depois ele veio mais tarde, né, estudando e falando com os espíritos amigos, disse, não, ela dorme hoje em lençóis de linhos porque ela merece dormir em lençóis de linho. Ela trabalhou para isso. Então, assim, cada um tem que trabalhar para aquilo que você quer viver. Se você quer viver bem, trabalhe no bem. Se você não consegue trabalhar no bem, faça um esforço para de vez em quando fazer o bem. Porque é isso que Jesus quer de nós. É isso que nós viemos fazer aqui na Terra. Então não vamos ter inveja do outro. Cada um está passando aquilo que tem que passar. Mas nós sim podemos auxiliar quando alguém está necessitando. Porque nós não gostaríamos que alguém nos ajudasse quando nós precisássemos? Com certeza. Com certeza nós pedimos às vezes ajuda para um filho, para um marido, para um amigo. E sim, eles vêm em nosso auxílio. Então nós podemos fazer isso também, podemos auxiliar o nosso irmão. Então, pela prática da caridade, a gente vai se libertar, né, do orgulho. Porque o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade, né? São os criadores de todo mal que nos impedem, né, de ser felizes. Então, nós queremos o quê? Nós queremos uma integração com Deus, né? E essa integração com Deus é através do nosso próximo. É através do nosso próximo. Porque se não fosse, por que nós iríamos viver todos juntos? Né? Numa mesma cidade, no mesmo país, no mesmo planeta. Então, e ali mesmo no Evangelho diz que nós não devemos nos isolarmos, porque nós temos que conviver em sociedade, para podermos aprender uns com os outros. Então nós devemos ser caridosos mesmo com as pessoas que se consideram ou que consideramos nossos adversários ou inimigos. É difícil, né, a gente ser caridoso com o nosso inimigo. Mas aí é que está a questão de tudo. É nós deixarmos nosso orgulho de lado e ir lá tentar conversar, né? Se ele não aceitar, né, daí a gente sabe que a gente se esforçou para isso, né? Se ele não quis, daí é o problema dele. Né? Então, amar e perdoar, desejando a essas pessoas todo o bem que gostaríamos de receber, sem deixar de aproveitar todas as oportunidades de reconciliação. E se mesmo agindo assim, né, nós não fomos compreendidos, como eu disse ainda há pouco, pelo nosso irmão desarmonizado, Deus, que tudo vê e preside, saberá reconhecer o nosso esforço. O perdão, a caridade, a humildade e o amor beneficiam em primeiro lugar aquele que os estende ao próximo, assim como as rosas perfumam primeiramente as mãos que as estende aos outros. Ama a Deus sobre todas as coisas, aquele que coloca como centro de sua vida. Observa seus mandamentos e em tudo percebe as manifestações do seu amor. Ama ao próximo como a si mesmo, aquele que faz para os outros todo o bem que para si próprio desejaria, fazendo do amor ao semelhante a mais autêntica manifestação do amor de Deus. E Emmanuel diz assim: quem se faz útil auxilia a construção do reino divino na terra. E quem realmente ama a Deus sacrifica-se pelo próximo,
fazendo a vida aperfeiçoar-se e brilhar. Nós temos exemplos, né, do nosso Chico, que já voltou para o plano espiritual, do Divaldo, do Raul Teixeira e tantos outros espíritos, né, a Madre Teresa e tantos outros espíritos assim que vieram aqui nesse mundo para nos deixar esses exemplos maravilhosos. E às vezes tem pessoas que pensam assim, eu nunca vou ser que nem o Chico, nem que nem o Divaldo. Mas nós temos que começar de alguma forma. Eu também sei que nessa encarnação eu não vou conseguir fazer o que o Chico, por exemplo, fez, né? Isso para mim ainda é muito longe, mas estou fazendo o que eu posso. Eu não estou desistindo das coisas, né? A gente tem que continuar tentando. Nós vamos cair, vamos levantar, vamos cair de novo, né? Vamos às vezes chutar uma pedra, mas nós temos que seguir a nossa caminhada. E a caminhada essa para a felicidade é através do amor de Deus e através do amor ao nosso próximo. Isso já está, os mandamentos maiores são esses. É nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, é nós fazer ao outro que gostaríamos que o outro nos fizesse. E dessa forma, nós concluímos que quando o amor imperar dentro da humanidade, não haverá necessidade de teorias e recomendações e não mais haverá sofrimento, porque o amor cobrirá a multidão dos nossos pecados. Então, através do amor, eu vou aliviando todo o meu passado tenebroso. Eu vou, como a gente diz, né, na doutrina espírita, pagando as minhas dívidas aos poucos, né? É lógico que nós temos ainda muitas reencarnações e Deus nos dá essa rica oportunidade da reencarnação para nós nos melhorarmos cada vez mais. E estamos aí, né? Estamos aí. Muitos ficaram revoltados com esta pandemia, até revoltados com Deus, mas muitos de nós pedimos para reencarnar aqui justamente nesse momento. E nós não lembramos, né? Porque Deus é maravilhoso conosco. Então, assim, vamos passar este momento e outros momentos de nossa vida da melhor maneira possível, com muita esperança, com muito otimismo, sabendo que nada acontece por acaso, auxiliando a quem está ao nosso lado. E às vezes a gente confunde, né, que auxiliar alguém é dar alguma coisa material, mas uma conversa, escutar, encaminhar um livro para essa pessoa ler, é caridade também. Quando a gente faz tudo isso com amor, sem não querer receber nada em troca, né? Não esperando gratidão, nada, isso é verdadeira caridade. Então, vamos fazer como se fosse tomar um banho, uma coisa que a gente faz habitualmente. Então, vamos praticar a caridade, vamos fazer alguma coisa com amor no coração, sem querer receber nada em troca. E quando a gente estiver muito tristinho ainda e não saber o que fazer, estamos às vezes nessa pandemia, a gente sabe que tem muitas pessoas muito deprimidas, tristes, sozinhas, né? Então, vamos fazer uma oração para que Deus nos auxilie. E Bezerra de Menezes, ele diz assim: filhos, não vos esqueçais de orar sempre. A oração possibilita ao humano aclarar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo da oração, a criatura conversa com o mundo espiritual que não a deixa sem resposta. Então, nós estamos sempre sendo amparados. Nós temos espíritos amigos que estão sempre prontos a nos auxiliar. E quanto mais nós abrimos a nossa sintonia
para receber essa ajuda, mais ajuda nós vamos conseguir receber. Então a tristeza, o pessimismo, isso vai fechando as portas da nossa sintonia com a espiritualidade. E quantas vezes eles querem nos auxiliar e não conseguem chegar até nós, não por causa deles, mas por causa de nós mesmos, que não temos ainda esse vigor, essa resignação de que estamos passando por momentos difíceis e que tudo é superado, tudo é superado. E que o Chico diz que a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode fazer um novo final. Então nós podemos fazer um novo final, mas não vamos deixar também que as culpas tomem conta de nós. Errei, mas eu vou seguir em frente. Vou enfrentar as minhas dificuldades da melhor maneira possível, porque Deus é o nosso Pai e Ele quer sempre que nós nos tornemos pessoas melhores, espíritos melhores. E Ele estará sempre nos auxiliando através desses espíritos, nossos amigos, nossos anjos guardiães, são sempre prontos a nos auxiliar. Não esqueçam, gente, não esqueçam que nós temos intuições. Vamos seguir essas intuições que vêm do plano espiritual. Olha, não faça isso agora. Faça isso, ajude lá. Não, agora não faça. Então, eles estão aí para nos auxiliar sempre. Porque Jesus não quer o mal de ninguém, nem o nosso, nem do nosso irmão. Ele só quer o bem. Então, os espíritos fazem tudo para que a gente faça só o bem. E nós é que não conseguimos seguir essas intuições e vamos lá e acabamos fazendo o que não devemos. Mas vamos então seguindo, puxa, errei de novo, vamos levantar, vamos seguir em frente, porque é isso que Jesus quer, é isso que o nosso Pai maior quer. E orando sempre, pedindo a Deus forças e coragem para nós seguirmos a nossa caminhada, e vamos lutando, e Jesus está sempre pronto a nos auxiliar. Então, queridos irmãos, era isso. Espero que vocês tenham conseguido levar um pouquinho nos seus corações das mensagens de Jesus. Então vamos agradecer a Ele mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que o amor de Jesus, que o amor de Deus esteja em todos os corações. Que assim seja.